Começamos mais um Papo Reto com Lorena. A gente está com um programa, acredito que vai ser bem agregador. A gente está com o Pedro Machado, da Fácil Administradora. Vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, gestão de condomínio. Pedro, pela primeira vez aqui no Papo Reto com Lorena, seja bem-vindo, se apresente para os nossos telespectadores do Conde TV. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui com você, Lorena. Já estava ansioso por esse convite, né? Chegou! Chegou. É uma satisfação estar aqui e falar um pouco do trabalho condominial, da área condominial, que é uma área em constante crescimento. Isso. Vamos lá, eu quero já começar vamos esquentar logo. Você que tem um administrador aqui e também tem uma equipe de terceirizado, né? Você também terceiriza o serviço, né? Isso. Dessa parte de portaria. Me fala um desafio que é gerir essa equipe. Então, eu comecei a minha carreira comecei muito cedo minha carreira e ao longo do tempo eu vi que eu poderia ser um administrador condominial, né? E Como aí, você começou a sua carreira? Conta pra gente. Eu comecei lá em março de 2003, trabalhando nos condomínios da Caixa Econômica do Par. Comecei como zelador e depois fui para porteiro e depois eu tive uma oportunidade de trabalhar no escritório da administradora, onde eu comecei a gostar, né? Aprendi muito, eu saí por setores trabalhando no setor de cobrança, trabalhando no setor de atendimento, trabalhando no setor operacional e depois... Então, propriedade para falar do assunto, você tem. Você sabe o que é isso aí, esse mundo de pessoas, né? De gerir pessoas, né? Eu acho que você entende um pouquinho o outro lado, né? E consegue hoje ter uma sabedoria melhor para poder lidar, né? Com a classe. Isso. E por isso hoje eu sou um cara assim, que algumas pessoas até desacreditam que eu sou dono da administradora. Que eu estou no condomínio, eu estou sentado, eu estou conversando com eles, eu estou tomando um refrigerante, eu estou chupando uma manga e a gente está ali no dia a dia, os funcionários sempre conversando e assim, aquele relacionamento, né, interpessoal com eles, entendendo eles, né? Às vezes eu falo com os meninos, quem está ali trabalhando não está porque quer, né? Está pela necessidade, às vezes não tem a qualificação. Eu até brinco, que às vezes eu vou fazer uma reunião com os meninos, eu termino saindo de lá, motivando os meninos a sair da empresa. Diz, olha, cara, tu é um bom jardineiro, faz um curso, tu poderia estar ganhando muito mais, desenvolvendo tua atividade para... Enxergando o potencial, né? Isso. E hoje eu consigo enxergar na minha equipe, né? Em porteiros, zelador, tem hoje zeladores que são porteiros que são supervisores. Eu consigo enxergar isso fazendo aquilo que fizeram lá atrás comigo, acreditando no potencial que cada um tem. Certo. E vamos lá, me diga como é que como garante, né, uma boa comunicação entre os moradores, síndicos e funcionários? Então, hoje eu utilizo o WhatsApp, né, para uns é um problema. Sim. E para nós que trabalhamos no ramo condominial é uma solução. Então, hoje entre os funcionários, a gente cria o grupo de funcionários, né, serviços gerais, portaria, não deixa misturar muito, e aí a gente tem aquela comunicação, vai visualizando, a gente começa a transmitir para ele aquilo que a gente almeja dentro do condomínio. Eu sempre digo a ele, seja os olhos dos moradores dentro do condomínio, né? A gente usa caminho do rei, caminha ali por onde a gente vai comunicar, mostrar às pessoas o que está acontecendo. E aos síndicos eu sempre oriento, demonstrar com clareza aquilo que está acontecendo no dia a dia, porque muitas vezes a pessoa sai de manhã, chega à noite e não sabe o que aconteceu. Perfeito. E com o WhatsApp, né, com o WhatsApp hoje em dia, você consegue demonstrar um serviço de manutenção, você consegue mandar uma informação, né, você consegue fazer um resumo da semana ou do próprio dia, daquilo que aconteceu. Então, a comunicação hoje, ela ficou mais fácil, né? Em todo sentido, transmitir aquilo que a pessoa não sabe o que está acontecendo. E como manter a organização nesse grupo de WhatsApp? Você tem algum problema em relação a isso ou o seu grupo é só para enviar mensagens? Então, o que eu oriento sempre, a gente, como eu tenho essa experiência na área também da sindicatura, eu sempre oriento que faça os grupos, mas seja grupo fechado.
Porque aí, eu sempre digo, no condomínio tem engenheiro, médico, doutor, arquiteto. Todo mundo quer opinar, mas ninguém quer a responsabilidade. Então, você vai informar, ali vai passar, o grupo é fechado. Se caso, eu sempre falo, é chato para alguns síndicos, porque tem condomínio, tem um condomínio que eu administro, são 45 blocos, 720 apartamentos. Aí o que eu falo para ele? Vamos criar uma lista de transmissão e, por semana, informar aquilo que precisa ser informado no dia a dia para as pessoas saberem o que está acontecendo, o porquê não foi feito e quais os motivos. E aí eu digo a ele, naturalmente as pessoas vêm no privado, vai tirar dúvidas. Sim, se tiver alguma dúvida, vai no privado, resolve no privado, né? Isso. Então o grupo é fechado, é só para passar a informação. Informações. Vamos falar sobre motivação, né? Motivar funcionário, que é um desafio, mas que é necessário fazer, né? E como é que você, assim, qual foi a estratégia que você usou para você motivar os seus funcionários, manter a equipe naquele nível, naquela empolgação? Vou passar a cereja do bolo, né? Então, deixa eu dizer a vocês, o que é que a gente da Fácil Gestão hoje aplica? Hoje a gente sabe que a gente segue uma tabela do sindicato. Não, a cesta básica hoje é R$ 141. E aí o que acontece? Lá a gente aplica o seguinte, a gente paga a diferença da passagem. A pessoa que não recebe a passagem, ela recebe o desconto que seria da passagem na cesta básica dela, para motivar ela. A gente, e não, com isso, não desconta a passagem dele. Tá. Se ele tiver moto, carro, ele recebe a passagem dele. Então, ele se sente mais valorizado. E no dia a dia, no desenvolvimento dele ali, o zelador, ele desenvolve algumas atividades e no final do mês, o supervisor da gente diz, olha, foi feito isso, isso e isso. E aí a gente faz o quê? A gente avalia e sempre aumenta alguma coisa na alimentação dele. Entendi. E com isso ele fica motivado, porque ele sabe que em outro lugar... Bonifica, né? Bonifica. É uma Entendi. bonificação que a gente fala. Entendi. Entendeu? E vamos falar sobre treinamento, o Pedro. Você costuma fazer? Como é que você... As pessoas que estão pensando não só em abrir uma administradora, mas também os síndicos que têm equipe que quer fazer... Investir mesmo na equipe. Não, eu quero valorizar minha equipe, eu quero investir em treinamento. Qual o período que você acha? Não, vamos fazer de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Em quanto tempo você acha saudável investir na equipe e em treinamento? Olha, recentemente a gente fez a gente faz a Fácil lá, faz uma vez ao ano, a gente chama todos os porteiros, né? E a gente faz aquela motivacional, faz aquele curso, demonstra a ele as falhas que ocorrem no mercado no dia a dia, mostra para ele, né? A gente tem aquele treinamento, o bom dia, o boa tarde, qualifica o profissional. Não dá para a gente, enquanto empresa, fazer 2, 3 vezes no ano, mas o ideal seria, no mínimo, 2 vezes no ano, fazer esse treinamento. Além disso, a gente treina os nossos supervisores, né, que são as lideranças dentro do condomínio, para que ele seja o motivador do dia a dia, que ele vai lá, tá diretamente com o funcionário. Então, o supervisor a gente faz cada vez um mês. Uma vez no mês a gente está fazendo isso. Uma vez no mês você está investindo na equipe de supervisores. Tá. Por sinal, próximo sábado, isso outro, a gente vai fazer agora com o pessoal da jardinagem. Tá. Com a sua experiência no mercado, desde 2003, que eu não era nascida nessa época. Mentira, era nascida assim, já trabalhava, já era de maior, inclusive. Mas na sua experiência, o que você acha melhor? Você acha melhor contratar profissionais experientes ou treinar novos talentos? Hoje em dia, nesse mundo que estamos vivendo, qual seria, tipo assim, o caminho mais fácil? Eu vou contratar funcionários experientes ou vou pegar uma pessoa que eu vejo potencial e vou investir nela e vou fazer crescer? Lorena, uma boa pergunta. Hoje, na área de portaria, né, o mercado está todo dia em evolução. Sim. Eu prefiro contratar novos e treinar ele, fazer o porteiro da forma que o condomínio necessita, né? Sem vícios. Sem vícios, né? E para a área de zeladoria, dependendo do condomínio, a gente precisa de profissional, jardineiro. Precisa de jardineiros com experiência, que vai atuar, que já sabe desenvolver. Então, depende do setor, né? Cada setor vai exigir um funcionário capacitado. Sim. Hoje a gente tem uma parceria com o Senac. Então,
no ano eles mandam 3, 4 vezes porteiro para estagiar no nosso condomínio. E a gente seleciona aqueles porteiros e ele vem fazer parte do quadro funcional da empresa. Que legal. Isso aí, isso é legal. Vamos falar sobre gestão de ativos, tá? Tem uma pergunta que chegou aqui, que é: quais são os principais desafios na gestão de ativos de longo prazo, como sistemas de segurança e elevadores? É um problema. É um problema, né? Eu sempre falo para os meus síndicos, né? E até nas assembleias que eu participo, é que um condomínio ele é igual um carro. Você compra um carro, ele tem que ter a manutenção. Se você não dá manutenção, então, a gente não, os condomínios não estão preparados, eles não se preparam. Eles querem usar, e aí o que acontece? Termina aquela manutenção, em vez de ser a corretiva, né? Ser a preventiva. A preventiva vira corretiva. Vira corretiva. Então, isso é um problema sério nos condomínios, que as pessoas não entendem. Que você precisa ter gestão para saber o momento certo que você vai fazer a modernização ou a manutenção correta para que aquele equipamento faça uma durabilidade. Então, assim, quando chegamos no mês de janeiro, é um caos. Que as pessoas não entendem que a taxa de aumento de condomínio não é só por questões do aumento da receita e despesa. É porque você tem algumas manutenções que você tem que prever que vai ocorrer, né? E a gente sabe que elevador é um item de segurança. Sim. Você tem que ter um fundo de reserva para modernizar, porque é um equipamento eletrônico. Ele está em constante mudança. Eu tenho um condomínio meu que o elevador já foi interditado porque o pessoal entenderam que não era viável fazer aquela modernização, né? E porque tinha 2 elevadores, então, interdita um, vamos ficar usando, em vez de ter o de serviço. Então, isso é um problema hoje que ainda assombra muitos administradores de condomínio, porque as pessoas não estão preparadas para cuidar daquele bem, né? E tem a manutenção também de fachada, né? Porque agora é obrigatório você fazer. Por lei. E tem gente que não entende e que não tem também dinheiro para fazer. Não é só, ou entende e não tem como fazer, porque não é manutenção barata. Não é manutenção barata. E assim, e não se programa, né? Eu tenho um condomínio que há 5 anos atrás eu falei para o síndico: olha, vamos criar uma taxa aqui de R$10. São 720 apartamentos, vamos criar uma taxa de R$10, colocar na poupança. E daqui a 5 anos, a gente tem quase mais de 600 mil. E aí, a gente vai conseguir começar a recuperar a fachada. Quando a gente levou para a Assembleia, o pessoal não aceitaram. Não é preciso. E hoje o condomínio vai ter que ratear o valor muito mais, porque a obra é o dobro do valor que a gente imaginou. Então, assim, as pessoas que vão morar em condomínio, eles não pensam no amanhã, né? Eles querem aquele momento ali. É muito difícil você chegar no condomínio, né? São poucos condomínios hoje aqui em Maceió que se pensa no fundo de reserva, se pensa no fundo de manutenção de fachada. E muitos condomínios ainda vivem essa precariedade por conta da não fiscalização, que a gente sabe que o governo, a prefeitura, os órgãos... Não tem pessoas suficientes para fiscalizar. Porque a verdade é essa. se fiscalizasse, tinha muitos condomínios interditados. Sim. Qual a melhor forma, Pedro, de planejar um fundo de reserva para imprevisto ou grandes reformas? Melhor forma. Na sua visão. Então, na minha visão, é demonstrando. Mostrando para o morador. Tive uma experiência dessa agora com o condomínio no Feitosa, onde o condomínio lá, ele é bem localizado. São 3 quartos, com banheiro, com suíte, com varanda e elevador. Condomínio pequeno. E o pessoal estava vendendo o imóvel lá por 130 mil. Há 2 anos atrás. Tá, mas você acha que é através de uma poupança? É através... De que forma você acha assim, que essa aqui é a melhor forma da gente guardar o dinheiro, de fazer E o que foi que eu disse, pessoal? Vamos fazer uma aplicação. Uma aplicação. A gente fez um trabalho, fez uma aplicação, fez uma taxa, certo. E aquele dinheiro ali, a gente sabia quanto seria a média, e a gente fez a aplicação. Então, aquele dinheiro fez com que a gente, com 1 ano e meio, fizesse toda a reforma do prédio, aonde valorizou tudo. Então, com essa reforma, todo mundo ganhou. Hoje o apartamento está sendo vendido lá a 270 mil. E eu tenho contratos de 2 anos atrás por 130. Nossa, isso é muito importante, né? A valorização do imóvel através de um planejamento. Essas empresas de manutenção, que a gente está falando, manutenção predial, essa manutenção de elevador, como é que você contrata essas empresas? Qual é Você vai conhecer a empresa, como é que você busca? Assim, não é essa aqui que vai fazer, é pelo valor, é pelo
procura saber antes? O primeiro ponto é o valor, né? A gente tem que estar, como a gente trabalha muito tempo no mercado, a gente tem uma noção de valores. Então, assim... preço? Você contrata essa empresa para manutenção por menor preço? Não. Primeiro ponto, a avaliação é a questão dos valores da empresa. Outro ponto importante é buscar o conhecimento, quais as referências de obras que elas fizeram. Certo. E depois buscar, junto com o setor jurídico do condomínio, a questão da documentação necessária para que aquela empresa esteja apta a fazer aquele serviço. Entendi. Então, assim, não é só um fator contratação. Não é um ponto só, né, que vai fazer. Então, assim, o importante é você ter a questão da referência, que é muito importante, né? E também depois analisar a questão de toda a documentação que a empresa esteja dentro das normativas, né? Permissíveis para executar a obra. Vamos falar sobre integração entre gestão de pessoas e ativos. Como o bom desempenho da equipe influencia diretamente na preservação dos ativos do condomínio? Então, eu tenho... que assim, não dá para não falar e não citar exemplo. Você vê que eu sempre... Mas é interessante porque a gente consegue entender. Então, quando você tem uma boa equipe, você está no condomínio, faz a gestão, que você mostra para os moradores que a gestão daquele condomínio está sendo de forma profissional, qualificada, isso dá retorno. Então, eu peguei um condomínio e a primeira coisa quando eu assumi, o pessoal disse, a equipe aqui não funciona. Outra coisa, a gente tem um fundo de reserva e o pessoal não paga. Aí eu fui entender. E aí busquei entender a equipe, fiz reuniões com um bloco, lá tem 10 blocos, fiz reuniões com cada morador. Cada bloco, eu quero entender. Aí o pessoal, não pago, porque eu não vejo isso acontecer, eu não vejo aquilo acontecer, meu condomínio é sujo, o pessoal da portaria não funciona. Então eles não viam melhoria no condomínio. Não viam melhoria. Então não queria investir? Não queria investir. Então era um fundo de reserva para recuperação de telhado e melhoria do condomínio. Pelo trabalho que era executado dentro do condomínio, as pessoas não queriam pagar. Era um condomínio popular. É um condomínio popular. Mais ou menos. Ele tem um formato popular, mas é um condomínio que é bem localizado, o pessoal tem certas condições. Entendi. E aí, quando a gente implantou o trabalho com o pessoal da equipe, junto com a gestão, as pessoas começaram a ver, pra você ter ideia, 30% não estava pagando a taxa de melhoria, que é a taxa de fundo de reserva. Certo. O pessoal voltaram a pagar, hoje a gente está com a inadimplência tinha 30%, a gente está com menos de 6% nessa taxa. E todo mundo buscando, eu quero fazer, porque eu estou vendo a equipe, estou vendo o pessoal trabalhando, eu estou vendo a organização, eu estou vendo que as coisas estão mudando. Então, assim, isso conta muito. E sem contar que a gestão precisa ter esse diálogo com os moradores. Mostrar, como eu te falei no início, que o trabalho de comunicação entre morador e síndico e administradora, se não tiver alinhado. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota e Ultracló. Essa integração dos moradores com a gestão, né? Para que os moradores se sintam representados, se sintam, né, confiantes na empresa que está fazendo a gestão e que ajudem, né? Porque quando os moradores estão empenhados, tudo flui com mais facilidade, né? Isso. A gente usa sempre assim, no dia a dia, a gente, como eu te falei logo no início, sobre fotografar tudo que ocorre dentro do condomínio. Então, as pessoas sabem o que está ocorrendo no dia a dia. Se estão limpando o bloco, se estão fazendo manutenção no parquinho, se estão fazendo manutenção no AED, se estão fazendo manutenção no elevador. Então, você passa isso, hoje em dia, você não precisa também estar no grupo dos moradores. Hoje, toda portaria tem um WhatsApp, né? Certo. O síndico hoje tem um WhatsApp, ele coloca no status deles e bota lá, a equipe da administradora está limpando o bloco, hoje está ocorrendo a detetização. Então as pessoas começam a ver que o dinheiro deles realmente está sendo utilizado para a melhoria do dia a dia, né? Para a conservação do dia a dia. Então a gente pede para os nossos supervisores ou os responsáveis dentro do condomínio que eles divulguem essas fotos dos serviços diários para que as pessoas possam ver. E com isso cria aquela sensação que realmente eu estou pagando, estou vendo o serviço acontecer. Entendi. Né?
Entendi. Então, isso é fundamental. Tem síndicos que também, não generalizando, mas acontece, que dá aquela maquiada, né? Vou mostrar que tá fazendo, botar o pessoal para estar aqui só movimentando, porque aí o pessoal vê, né? Tá passando, tá vendo, mas é uma maquiagem também. Maquiagem então, que isso aí também não é. não é legal. É, Não é legal e não quer dizer que tá fazendo, né? Porque tem gente que já tem aquela. Sabe que aquele macete ali Aquele macete, acontece, né? Mas assim, hoje em dia tem várias formas, né? Hoje tem aplicativos que saem com data e hora. Então você não tem como estar repetindo fotos. Então você tem como mostrar realmente. Por exemplo, às vezes a moradora diz, meu bloco não foi limpo. A gente tem como provar que o bloco dela foi limpo através de um vídeo que o zelador limpou e nos enviou pelo aplicativo. Né? Entendi. Então, assim, então seria uma ferramenta legal para as administradoras ter esse aplicativo, adquirir esse aplicativo para poder melhorar essa comunicação com o morador? Com certeza. Então, hoje tem vários aplicativos que ajudam na gestão do condomínio, né? Hoje a gente tem vários aplicativos no mercado que facilita esse trabalho do síndico, da administradora, mostra transparência no dia a dia do trabalho que é realizado no condomínio. Falando em transparência, vamos lá. Hoje eu quero saber hoje. Falando em transparência, tem algumas empresas de administração de condomínios que eles adotam a pesquisa de satisfação do morador. Eles enviam trimestralmente perguntas sem o morador se identificar, você não precisa se identificar, mas falando dos serviços, dando notas e deixando aberto para melhorias, né? Qual a sua visão sobre esse? Muito bom. A gente hoje usa um aplicativo que ele dá essa ferramenta para a gente fazer isso, né? Eu gosto sempre de fazer isso quando o síndico está assumindo, para ele entender, né? É tipo uma pesquisa de satisfação do que as pessoas almejam dentro do condomínio. Então, a gente sempre faz também, né? Não é sempre, mas a gente, sempre que o síndico renova o mandato, que o síndico está entrando novo, a gente gosta de mostrar para que ele possa ter um norte na gestão dele. Olha, o pessoal está querendo fazer isso aqui. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar? Né? Então, assim, algumas empresas usam, eu gosto de fazer muito essa utilização. Mas, como eu falei, às vezes também tem muita negativa, né? O condomínio tem muito disso, que as pessoas confundem muito o trabalho do síndico. Tem aquela questão, eu não gosto do síndico. O síndico é morador. Aí você acha que pode, no caso, responder de forma para prejudicar? Para prejudicar. Entendeu? Entendi. Então, é difícil as pessoas também ajudar a gestão. Né? O cara não busca o conhecimento. Então, assim, a gente tenta o máximo ser transparente o possível para ele. Às vezes, vê mais a negativa do que a positiva. Qual a época que você sente mais dificuldade na administração do condomínio? Tipo assim, falando financeiramente falando, que é mais difícil para honrar os compromissos. Assim, qual a época do ano que você acha? Culturalmente, sim, aqui no nosso estado, São João. Incrível que pareça, o pico de inadimplência dos condomínios é no mês de São João. Por quê? São 30 dias de festa. Carnaval, você sabe que tem aqueles dias ali, você tem a consciência que você não vai poder gastar muito. Sim. Né? Já o São João, não. É o junho e julho, pra gente, é onde a inadimplência, porque a pessoa diz, emenda São João com férias de criança. São João com férias de criança, e aí ele pensa na cabeça do condomínio. Não, final do ano tá chegando, eu vou receber minha antecipação do 10º, eu vou conseguir negociar com o condomínio, né? Verdade. E aí, o que acontece? O pico da inadimplência vai lá em cima. Pra gente que é no Nordeste, eu acho que é essa data. Se você eu acho que não é nem o Carnaval, é o São João mesmo. Tem estados, Sergipe são 30 dias de festa. 30 dias começa dia 1º de junho até, né, São João. Até o São Pedro, né? Eles geralmente emendam até o São Pedro. Tem festa, tem palhoção, tem festa. Então o pessoal já não paga conta, não paga a taxa de condomínio. Com certeza. Se você fizer um levantamento aí com outros administradores, você vai ver que é o mês de São João, o pico vai lá em cima. Culturalmente, aqui em Alagoas, eu digo porque eu fiz na época, eu trabalhei para a Caixa Econômica, a gente fez um estudo da inadimplência. Eu trabalhei naquele condomínio do PAR, trabalhei de arrendamento. E aí, toda essa época aí, a gente fazia um trabalho de antecipação, porque sabia que nesse mês a inadimplência ia lá em cima. E as contas não param, né? As contas do condomínio são fixas, né? Não tem como. Não tem como.
Não tem como, Tem que porque você tem pagar. que pagar. E se deixar de pagar um gás, se deixar de pagar uma luz, se deixar de pagar uma água, eles não têm jeito, corta e é todo mundo sem prejudicado, Agora eu vou te né? falar uma coisa, viu? Voltando um pouquinho no tempo, eu me surpreendi na pandemia. Eu acho que foi o melhor ano para quem mora em condomínio. Por quê? Porque a inadimplência foi muito baixa. Eu não vi, eu particularmente, hoje eu estou administrando quase 20 condomínios, na época eu tinha uns 14, e eu vi que as pessoas, como estavam em casa e elas estavam vendo o trabalho do zelador, a limpeza, estavam mais vendo a portaria, como funcionava, eu acho que eles tiveram essa consciência de não, mesmo num período de não estar trabalhando, de recessão, de dinheiro, tudo, mas eles não atrasaram, a gente não teve a inadimplência alta. Será porque estavam vendo o serviço ou porque estavam precisando, estavam dentro de casa precisando do serviço e tinha medo de faltar? Pode ser, né? E aí? Cortam a internet, você tá trabalhando de home office. E aí, como é que você trabalha? Você precisa da energia, como é que você vai trabalhar? Então, são pontos para ser estudado, né? Será que é isso mesmo porque estava vendo o trabalho da empresa ou porque ele não podia faltar, aquele trabalho não podia deixar de ter aquele fornecimento, né? É complicado. Também é complicado. E aumentou bastante também na época da pandemia os custos, né? Os custos, com certeza. A energia subiu, a água subiu, tudo subiu, né? Então... Mas os condomínios conseguiram honraram, né? Eu não vi, assim, nenhuma administradora, a gente teve contato com algumas administradoras, dizendo, Sim. olha, tal, a inadimplência, mas assim, conseguindo honrar com os compromissos. Que bom, né? Que bom. Eu falo que a pandemia, para mim, foi muito boa. Foi uma experiência, para muitos foram ruins, mas eu consegui sair da minha zona de conforto na pandemia, né? Foi através da pandemia que comecei a ver outras maneiras de trabalhar, porque eu trabalho com piscina, e aí a primeira coisa que fechou foi a área de lazer, foi a piscina. Então, isso. Foi onde eu perdi mais contrato, porque eu não entrava no condomínio, né? Então, eu tive que ver como é que eu iria trabalhar na pandemia. E eu acho que tirou muita gente da zona de conforto, né? O que é que eu posso fazer além disso? Para mim, foi muito bom. Foi um momento de muita dor, doloroso, mas foi um momento de aprendizado. Sim. Pessoal, infelizmente, está chegando no final nosso Papo Reto com Lorena. Te agradeço, Pedro. A gente nunca teve uma oportunidade de conversar assim. A gente se vê mais nos eventos de condomínio. Isso. Né? Conversamos, eu sou uma condômina atuante. Com certeza. Atuante. Quando eu falo em piscina, eu sou enjoadinha. Mas a gente está, por coincidência, no prédio que eu moro, era a Fácil. Estou indo para um que é a Fácil. Então, a gente vai trabalhar juntos mesmo. Aí. Vou te ajudar. Com certeza. Mas seja bem-vindo. Quando você quiser já aprender o caminho do nosso estúdio, na Gruta Estúdio, Papo Reto com Lorena, tiver algum conteúdo legal, tiver alguma coisa que queira trazer pra gente, aqui é Papo Reto com Lorena, que não é uma mãe, tá aberto pro segmento condominial, tudo que for para agregar o nosso segmento, a gente está aceitando, tá? E a gente está aqui, esse espaço é para vocês. Eu que agradeço o convite, né? Divulgar um pouco o trabalho da gente, esse tempo que eu tô aí no ramo, e dizer que muito feliz de estar aqui com vocês. Isso também estou à disposição, né? A Fácil Gestão, como eu falo, a Fácil Gestão é um sonho. Lá atrás, quando eu não sonhava nem de sonhar fazer a faculdade, né? Então, hoje eu digo que a empresa Fácil Gestão é uma família. A gente ajuda pessoas a crescerem na vida através do seu emprego, através da motivação, ajudando pessoas a se tornarem pessoas melhores. E dizer que eu amo trabalhar na área condominial, é muito bom, e estar com pessoas que têm experiência, poder falar um pouco da experiência, não tem preço. Eu que agradeço a Lorena, o convite, e estamos à disposição. Amém. É isso aí, Papo Reto com Lorena, toda segunda-feira, um vídeo novo do canal, às 11 horas da manhã. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.